Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Tchutchuá, tchutchuá, tchutchuê, a escolha certa eu vou fazer. Tchutchuá, tchutchuá, tchutchuê, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Oi, crianças! Aqui é a tia Jana e nós estamos aqui agora com mais uma história bíblica. No Dia do Senhor, nós estamos sempre aprendendo. E eu sempre gravo no Dia do Senhor e vocês podem assistir durante a semana. Nós vamos hoje aprender mais um pedacinho da história de Acabe. Vamos lá? Eu vou chamar a Bé para me ajudar. Vem comigo! Crianças, a nossa primeira gravação em 2021. Onde quer que você esteja, seja de onde você está me assistindo, você possa estar sendo muito abençoado, possa estar sendo guardado pelo Senhor. Que Deus possa estar te dando muitas e muitas bênçãos, e principalmente saúde e o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que a gente vai conhecer agora, mais da palavra de Deus. Vamos dar uma lembradinha? Este daí é o profeta Elias. E ele estava falando contra o pecado de Israel. O povo de Israel começou a adorar a outro Deus chamado Baal, porque o rei Acabe e a sua terrível esposa Jezabel levou o povo a adorar. Quem não queria era forçado. Como eles tinham medo da rainha e do rei, era um jeito de obedecer. Só que Deus não estava contente com isso e mandou uma seca que durou 3 anos. E no final desses 3 anos, após Elias ter ficado um tempo com a viúva em Sarepta, porque ele ficou um período num ribeiro, à beira de um ribeirãozinho, onde ele recebia carne e pão dos corvos. Mas agora ele estava indo de volta para Israel depois de ficar um período com essa viúva. Sabe por quê? Porque agora Deus vai falar com o rei. Deus vai mostrar para ele que ele não está correto de adorar a outro Deus, porque só ele é o Senhor, não é, Bé? Bé, 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 bé. Verdade, Bé. Nós devemos confiar no Senhor, porque só ele é todo poderoso. Esses deuses que eles adoravam eram todos deuses de mentira. Mas Elias caminhou até Israel. O que será que ele viu no caminho? Muita seca. Um chão seco. Ele tomou a decisão, a escolha certa de obedecer ao Senhor. Mas era difícil voltar para sua terra. Não foi nada fácil, porque afinal de contas, ele havia saído de uma terra que era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra rica em plantas, uma terra boa. E ele voltou agora para uma terra seca. Tudo por causa do pecado do povo. Pecado é grande mal, terrível e mortal, como já canta aquele cântico. Lembra, Bé? Pecado é grande mal, terrível e mortal. Deus fica triste, tão zangado. Meu pecado é castigado. Quando eu peco, sempre me dou mal. Então, quando o povo pecou contra Deus, atendendo a rainha e não atendendo a ordem de Deus, que está na sua palavra, quando temeu mais a rainha do que a Deus, eles pecaram. E o rei pecou, e a Jezabel pecou, e todos eles tiveram que viver essa coisa terrível que foi a seca. Então Elias está voltando para falar que Deus é todo poderoso. Vamos ver como é que vai ser esse encontro? Antes de Elias encontrar o rei Acabe estava muito chateado. O povo estava vivendo uma pobreza e uma fome terrível, e não havia uma graminha verde sequer. É, Bé, tadinha, mexeu com ela porque ela come grama verdinha. Não tinha, Bé, nem para as ovelhas, nem para o gado, nem para
camelos, nem para as ovelhinhas, suas amiguinhas, para ninguém. Eles estavam vivendo uma secura. E o rei falou: Obadias, e ele era responsável pelo palácio, falou assim: você vai até os lugares assim mais longínquos, você vai rodar por todo Israel. Procure em cada lugar onde havia uma fonte de água. Procure em todo lugar onde havia pasto verde. Tem que haver algum lugar onde ainda exista plantas e vida. Por favor. Quer dizer, por favor, vai logo. Por favor, quem fala sou eu, o rei fala, vai logo. Eu estou ordenando. E Obadias, como era um homem fiel ao rei, mas principalmente fiel a Deus, sabe? O rei Acabe não sabe. Você e eu vamos saber. Porque a Bíblia diz que Obadias escondeu 100 profetas do Senhor quando a rainha quis matar todos os profetas de Deus. Eles ficavam escondidos num lugar onde o Obadias havia escondido. Grupo de 50. 2 grupos de 50. 100 profetas defendidos por esse homem tão corajoso. E ele era obediente. Então, quando o rei mandou, ele obedeceu. E procura daqui. E procura dali. Ah, cadê você? Ah, estava procurando? Mas nada de encontrar nem uma grama verdinha, nem um filetezinho de água. E ele já estava quase desistindo daquilo que foi fazer, quase voltando para o rei para dizer: não existe nenhum pasto verdinho. É verdade, Bé, que coisa triste. Oh. Quando ele levou o maior susto da vida dele. O que será que aconteceu que ele levou um susto? O que será? Ele encontrou Elias, o homem mais procurado do reino pelo rei. O rei estava com muita raiva de Elias, porque Elias era, segundo ele, o responsável por aquela seca, porque foi Elias que contou para o rei que haveria uma seca. Só que o grande responsável era o rei, a rainha e todos aqueles que adoravam a Baal. E aí o rei havia procurado Elias por todos os cantos e não tinha encontrado. E o Obadias que encontrou. E ele, como amava o Senhor e amava os profetas que serviam a Deus, logo reagiu de outra maneira depois do susto. Sabe o que ele fez? Olha lá, criança. Ele ficou diante de Elias reverentemente, porque sabia que ali estava um profeta de Deus, um homem que verdadeiramente amava o Senhor. E aí ele pegou e ouviu do Elias o seguinte: olá, Obadias. Porque Obadias conhecia Elias. Haviam só 3 anos que eles não se encontravam, mas eles conheciam. E Obadias falou assim: oh, meu senhor, o rei está à sua procura. Revirou todos os cantos aqui por perto. E o senhor me aparece aqui do nada. Ele falou: não vim por nada. Eu tenho algo para fazer. O que será que ele veio fazer, Bé? É verdade, Bé. Eu também estou curiosa. O que será que ele veio fazer? Ele falou assim: eu vim para encontrar com o rei, para falar para o rei, acabar com essa situação aqui em Israel, acabar com essa seca aqui, porque Deus falou que vai chover, vai voltar a chover, mas primeiro eu tenho que confrontar o rei. Por isso eu preciso que você faça um favor para mim, Obadias. O que será que ele quer que faça? Ele falou: você vai até o rei falar que eu estou aqui. Mas Senhor, ele te procurou por todos os lados. E se eu chegar para ele e falar que o Senhor está aqui, e Deus tiver levado o Senhor para outro lugar e te tirar daqui, e o rei achar que eu menti, ele vai me matar.
Ele falou, não, Obadias, não se preocupe, eu vou continuar aqui. E mais, eu vou falar com o rei, porque chega disso tudo que está acontecendo aqui. Chega dessa seca e chega desses profetas de Baal continuarem mandando no pedaço, mandando na terra do povo de Deus. Eu finalmente vou confrontá-los. Uau, como ele era corajoso, sabe por quê? É porque ele não vai enfrentar só um ou dois profetas, o rei e a rainha. Ele vai enfrentar o rei, a rainha e 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, uma deusa que também eram sustentados pela rainha Jezabel. Era muita gente, 850 servos dos deuses falsos, mais o rei e a rainha e todo o seu exército. Ele não teve medo, ele falou, olha, você vai lá e fala para o rei que eu vou encontrá-lo e que eu tenho algo para dizer sobre o que Deus vai fazer. E não é que o Obadias foi? E não é que o rei ouviu? Ficou furioso e foi até onde estava o profeta Elias, que não saiu do lugar, não teve medo e esperou até o rei chegar. Gente, olha a cara desse rei. Ele está muito bravo também, depois de 3 anos de seca. Mas quando ele chegou lá, não encontrou um profeta medroso, e sim um profeta corajoso que lhe disse o seguinte: antes que ele tivesse condição de dizer qualquer coisa, o rei já estava assim: você é o perturbador de Israel. Você foi quem disse que haveria uma seca. Também acho que esse rei, além de ser um rei covarde, ele é extremamente mentiroso. Porque ele sabia que Deus havia falado que era ele o perturbador de Israel. Mas sabe como é que é? Acusar os outros, né? Acaba tentando salvar a própria... Ele está tentando salvar a própria pele. E Acabe virou para ele e falou assim, você perturba Israel. Ele falou, não estou perturbando nada, disse o Elias. Quem perturba Israel é você. Que coragem, coragem. É preciso coragem, confiança em Deus, como teve Davi. São homens assim que contam grandes histórias de livramento no povo de Deus. Mas aí, até aquele momento, ainda estava seca, ainda estava diante de um rei todo pomposo, porque achava que tinha todo o poder, inclusive que o Deus Baal era o Deus verdadeiro. E Elias não temeu, ainda assim falou assim, olha, eu não sou perturbador, quem é o perturbador é você. E eu vim para acabar com essa história. Eu vim trazer um desafio. Desafio? Que desafio? Elias falou para o rei, traga os seus 450 profetas para o Monte Carmelo. Traga os 400 profetas da outra deusa. Eu irei e desafiarei no Monte Carmelo para descobrir quem é o Deus verdadeiro. O rei, ouvindo aquilo, não retrucou, não mandou prender ele, falou, ok, desafio aceito. Irei com os 450 profetas e os outros 400 profetas da deusa e nós estaremos lá para o seu desafio. Ele falou, e nós vamos descobrir quem é o Deus verdadeiro. Que coragem!
marcado o grande desafio. Lá se reuniu no Monte Carmelo Elias, o rei Acabe, 450 profetas de Baal, 400 profetas da deusa e o povo. O povo também foi para o Monte Carmelo. Todos contra Elias. Será que o povo está contra Elias também? A gente descobre isso depois. Para dizer a verdade, essa história do desafio vai ficar para a próxima aula. Próxima aula, B! Sim, B! Só na próxima aula que nós vamos descobrir. Que desafio é esse? Quem vai vencer? Eu já sei. E o que vai acontecer no final? Próxima aula, eu aguardo vocês, crianças, para a gente juntinhos estarmos descobrindo o que vai acontecer com Elias, com os profetas de Baal, qual é o desafio e o que vai acontecer no meio disso tudo. Próxima aula. Um beijo, até lá. Tchau!